Realmente é uma carta que proporciona para a gente um ensino muito profundo, né? Também como uma prática, né? A prática cristã. E a gente vai buscar exatamente abordar pontos, né? Dentro do contexto de Romanos, realmente é extenso, mas a gente buscou, dentro das 5 aulas que serão, né? Poder fazer exatamente pontos principais, pontos chaves que a gente possa refletir, debater, conversar um pouco sobre cada um deles, tá certo? Então a gente vai iniciar. Posso compartilhar aqui já, Bruno? Vocês só confirmam comigo aí se estão vendo a tela, tá tudo certo? Pronto, o Bruno já me deu o ok. Bem, e aí a gente vai começar, tá certo? Coloquei já exatamente esse slide aí de entrada, né? A gente vendo, e na verdade idealizando aquele momento de Paulo, né, no encontro com Cristo, e aí a nossa carta de Romanos, né, cartas aos Romanos. E aí eu gostaria muito que a gente já pudesse pensar, né, exatamente aqui como eu coloquei, né, que o propósito do panorama, porque essa primeira aula vai ser exatamente um panorama geral da Epístola de Romanos. Então, para nos prepararmos para essa viagem, né? Tá? Não só a própria a minha viagem, a sua, mas uma viagem individual, de descobertas. Então, sugiro aí que cada um, né, procure coisas pelo caminho, pontos, destaques, coisas principais, pontos principais que vão surgir ao longo do texto bíblico, tá certo? Então, é isso aí que a gente vai seguir. Então, aqui, meus irmãos, eu começo logo exatamente quais são os autores, né? Os autores são exatamente dois, né? O autor divino de Romanos, o Espírito Santo. E aí eu coloquei exatamente essa passagem de 2 Pedro, capítulo 1, versículos do 20 ao 21, exatamente mostrando isso, né? Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, né? Quem é o segundo autor? O autor humano mesmo, é o próprio Paulo, né? Que é exatamente inspirado pelo Espírito Santo. E ele é citado logo no capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E já nesse versículo, eu gostaria que trouxesse para nós um ponto muito importante, né? Paulo, ele se considerou servo para um chamado e separado. E isso também é para nós, né? Nós somos servos de Cristo, chamados para ser discípulos e separados para o evangelho de Deus, né? Então, dentro do nosso contexto, a gente vê exatamente que cada pessoa, cada cristão, ele tem o seu papel fundamental dentro do reino de Deus. Paulo, o dele, e cada um de nós também temos o nosso, no nosso momento. Paulo teve no seu tempo, na sua época. Então, essa primeira parte aí, né, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, traz para nós também. Se você colocar o seu nome, né, quem você possa colocar aí, William, servo de Jesus Cristo, chamado para ser discípulo, separado para o evangelho de Deus, e qualquer outro nome. Então, é um chamado individual, né? Esse é um chamado de Deus para cada um de nós. E Charles, né? Charles foi, né, um teólogo sistemático. Ele disse exatamente isso. Não existe nenhum livro antigo no mundo do qual a autenticidade seja mais certa do que a desta epístola. Charles, ele tinha uma convicção profunda sobre exatamente a mensagem de Romanos, o que ela estava passando, o que ela passa para cada um de nós, né? A gente vai ver aí sobre conceitos de doutrina e prática, e é isso que a carta, né? A carta aos Romanos, ela traz isso para nós. Então vamos dando continuidade aqui. Quem eram os destinatários, né? Os destinatários da carta são citados já no capítulo 1, versículo 7. Eu coloquei aí, né? A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamado para ser de santos.
A gente vê mais uma vez aí a unânime que a carta ela foi escrita para os cristãos que moravam em Roma, né? E aí eu destaco só dois pontos interessantes. A Igreja de Roma, né? Então a gente pode ter esses dois pontos aí. A carta foi escrita à igreja em Roma, mas também às várias igrejas nas casas, né? As pequenas congregações daquela cidade. E quando eu coloco aí Romanos 16, versículo 3, está relacionado a Priscila e Áquila, tanto também no versículo 5a. Então, tá citando ali o nome de Priscila e Áquila, né? Onde faziam exatamente nas suas casas, né? Os encontros, né? Então, quando a gente fala sobre os destinatários, é exatamente a todos os cristãos que moravam em Roma. A igreja como um todo, em Roma, mas também aqui nas casas, né? Individualmente. E aqui a gente vai para o próximo. Judeus ou gentios, né? Então, uma pergunta sempre preocupou muitos estudiosos, né? Se a igreja em Roma era principalmente judia, gentia ou uma mistura dessas duas etnias, né? E a gente vai ver que Paulo, em um dado momento, se reporta a um, e em dado momento se reporta a outro, né? Então, na carta, Paulo se dirigiu primeiramente aos gentios. E aí eu coloquei exatamente Romanos 1:13. Muitas vezes me propus de ter convosco, né? No que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Então a gente vê aí que Paulo está exatamente falando para os gentios, né? Se reportando para os gentios. Já na outra parte, a gente vai ver que, todavia, outras passagens também são dirigidas exatamente a quem? Aos judeus. Porque exatamente era o propósito de Paulo, né? Para os gentios e para os judeus. E aí ele escreveu: tu que tens por sobrenome judeus, né? E depois ele acrescentou: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, né? Então ele estava se dirigindo exatamente aos judeus, né? Então a situação aí ela poderia ser comparada a um homem que estava à frente de dois indivíduos. Uma hora ele se reportava a um, a hora ele se reportava a outro, tá certo? Então, de um contexto geral, era exatamente os dois, tanto os judeus quanto os gentios. E aí, a igreja em Roma, né? Não sei se vocês já ouviram essa frase, né? Eu já ouvi várias vezes, né? Todas as estradas levavam a Roma, porque Roma, naquela época, era realmente uma grande cidade, porque o Império Romano era muito poderoso, era muito grande, né? Então, realmente, Roma era a maior cidade naquela época, a capital do poderoso Império Romano, que se estendia desde a Bretanha até a Arábia. Mas aí eu quis trazer para nós assim, qual então a referência relacionada aqui, nós que moramos no Brasil. Então, se a gente fizesse fazer uma comparação de Roma daquela época, era exatamente hoje com a cidade de São Paulo, né? Então, uma metrópole, né? Onde influencia exatamente as outras pequenas metrópoles. E é exatamente isso que Roma era naquela época, né? Por isso essa frase, né? Todas as estradas levam a Roma, porque exatamente Roma influenciava de uma forma poderosa, né? E naquela época do livro de Romanos, que foi escrito, Nero estava no trono, né? E o império estava no auge da sua glória e poder, né? Então a gente vê que Roma era um lugar ali que influenciava tanto no polo político, polo financeiro, social e religioso, sem sombra de dúvidas. E aí vamos mais um pouco. Pronto. E aqui, meus irmãos, eu trouxe para nós, para a gente poder ter uma ideia de como é que será exatamente as aulas, né? De uma forma didática. Então, esse primeiro momento que nós estamos nessa primeira aula é exatamente o panorama da carta aos Romanos. Qual é o propósito disso? De podermos nos familiarizar, de podermos ter a ideia de um todo. E aí depois nós começarmos com essas partes aí. Na segunda aula, falar um pouco da condenação, um pouco de justificação. Já na aula 3, continuação da justificação e depois santificação. Já na aula 4, um pouco da santificação e eleição. E, por fim, a aula 5C, aplicação e saudação. E aí eu dividi isso em dois momentos, meus irmãos, sobre doutrina e prática, né? A doutrina, o ensino,
Então, se nós analisarmos aí, eu vou dar ênfase a dois pontos principais da aula 2 à aula 4, que é justificação e santificação, né? Somos declarados justificados. O que é que isso traz para nós? O que é que podemos entender isso como declarados justificados, né? E a santificação, estamos nesse processo, estamos aqui nesse mundo passando por esse processo de santificação para chegar à glória eterna, né? E por fim a gente vai ver na aula 5, como eu coloquei, a aplicação dos ensinos da doutrina e a saudação. Então esse é o contexto que eu tive a missão de poder exatamente fazer essa divisão para a gente poder aproveitar o máximo do que Romanos pode não, nos oferece. E aí eu fiz outro ponto para a gente poder entender melhor. Doutrina, exatamente do capítulo 1 ao capítulo 11. E aí eu coloquei exatamente, né, condenação, justificação, santificação, eleição. E aí a gente está vendo cada capítulo, né, que está relacionado a esse tema. E a parte prática, que vai exatamente de Romanos 12 ao 16. E aí a gente conclui com aplicação e saudação. Então, coloquei as duas formas para a gente ver pelos temas, e aqui a gente está vendo pelos capítulos, né? Então, isso é uma forma de até mesmo cada um de nós podermos estudar, né? Podemos individualmente estudar e aprimorar e nos aprofundar na carta aos Romanos, com essa divisão, né? Não sendo essa a referência, mas é mais um ponto, uma forma, um meio de podermos exatamente estudar o livro de Romanos. E aqui eu trago para nós, eu acho que é o cerne, né, do que a mensagem de Romanos traz para nós, né? O alvo, judeus, cristãos e gentios. Era o principal alvo, foco de Paulo, né, ao escrever a carta. O versículo-chave é exatamente Romanos 1, do 16 ao 17. A gente vai ver mais à frente exatamente esse versículo. Esses versículos, né? E o tema principal, justificados pela fé. Justificados pela fé, meus irmãos, isso é um termo que em Abacuque 2:4 tem exatamente esse termo, né? Sermos justificados pela fé, justificados pela fé. O que é que isso traz para nós, como cristãos? Ser justificados pela fé, né? O que é que no meu dia a dia, no meu entendimento das Escrituras, eu venho a entender exatamente o que é ser justificado pela fé? É uma fé cega? É uma fé em que é por emoção ou é uma fé que te traz de uma forma consciente? É uma fé que te traz ter confiança em Deus, ter profundidade, né, em Deus. Então vamos continuar aqui. E aqui eu trago Romanos 1, versículos do 16 ao 17. As palavras de Paulo, né? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E é exatamente essa expressão aí, né? O justo viverá pela fé, que está lá em Abacuque 2:4. E eu acho interessante que Paulo, ele trouxe logo no início uma frase muito firme, muito convicta. Não me envergonho do evangelho. Quando alguém declara isso, ó, eu não me envergonho do meu time, é porque você tem plena convicção que você o ama, que você faz o possível por ele, né? Você torce por ele. Então, quando Paulo trouxe exatamente essa expressão, não me envergonho do evangelho, Paulo trouxe convicções profundas e ele estava exatamente consciente do que é que ele estava escrevendo. Alguém que tem as raízes profundas no conhecimento da palavra de Deus, da lei, mas também exatamente conhecer Jesus Cristo, né? Isso trouxe para ele assim, ó, segurança. E eu acredito que é isso que devemos ter diante de qualquer situação. Não sentirmos vergonha do evangelho. E ele explica por quê. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então, aquele que crê, ele jamais deve se vergonhar do evangelho. Pelo contrário, ele deve ter um orgulho santo, né?
ele deve se sentir exatamente privilegiado no sentido de ser amado, né? De ser cuidado por Deus, né? Então é incrível ver Paulo trazer essas palavras, né? E ele fala no final, na segunda parte, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, perdão, do princípio ao fim é pela fé. Então, Paulo também deixa bem claro, ó, que essa justiça não é pelas nossas forças, não. É pela fé. E ela é do princípio até o fim. E isso é incrível, Paulo, mostrar isso para nós, né? Então, essa frase final, né? O justo viverá pela fé, é exatamente de justificados. Sermos declarados justificados diante de Deus. Sigamos em frente. E aí eu trouxe essa essa visão, né, da cruz. Eu achei muito interessante quando eu estava pesquisando, né, de Romanos 1:16, né, e ele traz lá, né, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí ele destaca bem, né, o eu, né, o evangelho, crer, né? Ele traz poder de Deus, justiça de Deus, salvação, evangelho, né? Palavra eficaz, Romanos 1:16, 17. Então, o justo viverá pela fé. Eu acho que isso é uma forma da gente poder ter uma ideia do que exatamente Paulo estava dizendo, né? A cruz reportar a Cristo, né? Entender que o poder de Deus está presente, que a justiça de Deus está presente em nossa vida, né? Então, eu achei muito interessante essa estrutura. Gostei bastante. E aqui o que é interessante é que essa imagem, né? Deus declara justo somente aquele que crer em Cristo. Isso é incrível, né? De podermos parar mais uma vez assim e fazer uma autorreflexão. Deus declara justo somente aquele que crer em Cristo. Crer em Cristo, no Filho de Deus, o nosso supremo sumo sacerdote, né? Então é incrível assim, quando eu parei e vi essa imagem, de trazer para nós, de analisarmos, né? Cristo naquele momento, né, com aquela mulher, onde estava sendo ali exatamente a ponto de ser apedrejada, e Cristo vai lá com amor, em nenhum momento com condenação. Isso nos traz segurança, firmeza. Isso é revigorante. Isso traz aquela certeza no nosso coração, né? Isso é muito bom. De você ser amado e de ser cuidado, né? Então, traga essa imagem para a gente, exatamente da gente analisar e refletir sobre esse ponto. E sermos declarados, né? Mas somente para aqueles que crê em Cristo. Não em crer em qualquer coisa, em qualquer pessoa, né? Mas crer em Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui, meus irmãos, eu trago um ponto de divisão para a gente entender um pouco sobre exatamente qual o sentido da palavra carne, qual o sentido da palavra espírito em Romanos, qual o sentido da palavra lei, né? Então, eu trouxe alguns pontos para a gente poder só refletir exatamente esse contexto. Então, aqui em carne e espírito, né? Qual o sentido da palavra carne na carta aos Romanos? Então, só apenas elenquei e coloquei apenas um versículo que a gente vai ver no próximo slide. Então, carne corporal, né? Decência, descendência, perdão, descendência ou relação humana, né? Natureza humana, a natureza de Cristo, né? A velha natureza no cristão, né? A natureza humana não regenerada. E aí eu trouxe para nós esse versículo, Romanos 6:6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, né? Então, traz mais uma vez que a carne, ela nos traz essa prisão, a prisão do pecado, né? E temos essa certeza que no momento que
o nosso velho homem foi crucificado com Cristo para exatamente esse pecado, né? Esse velho homem, ele realmente fosse destruído para que surgisse exatamente o novo homem e não sermos mais exatamente escravos do pecado. Então, eu trago para nós exatamente essa certeza, como eu trouxe aqui no versículo anterior, que é exatamente a velha natureza humana no cristão. E aí achei interessante compartilhar exatamente com vocês Romanos 6:6. O próximo, né, é o sentido da palavra espírito, né, na carta aos Romanos. E eu destaquei esses dois pontos, né? Parte espiritual da constituição humana e também o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, né? E aí compartilho com vocês exatamente Romanos 8:16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, né? Então, palavra do exatamente o significado, né? Os sentidos da palavra Espírito na carta aos Romanos. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo, né? Terceiro ponto aqui é exatamente agora. A gente falou sobre carne e espírito, né? Então, agora, o que seria a implicação da morada e da operação do Espírito Santo no cristão? E aí, eu elenquei exatamente esses 6 pontos aí para nós também. Comunica a vida, dá a liberdade, liberdade do pecado, supre a vida dos filhos de Deus, intercede pelo povo de Deus, santifica os cristãos e é penhor do futuro. E dentro desses pontos aí que eu coloquei para vocês, eu trouxe esse para nós. Romanos 8:13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Essa é a implicação da operação do Espírito Santo na nossa vida. E se permitirmos, se deixarmos o Espírito trabalhar em nossa vida, o que é que vai exatamente acontecer, né? Morrer os atos do corpo, a natureza humana, e aí certamente viveremos, né? Viver, né? Então a gente vê muito aí a relação entre carne, morrer, né? Morte, espírito, viver, vida, né? Então a implicação da operação do Espírito Santo na nossa vida é vida, é viver, né? É usufruir e desfrutar de tudo aquilo que Deus planejou, planeja, né? Para nossas vidas, né? Então é isso que eu trago exatamente essa implicação para nós. E aí eu trago também para nós um pouco sobre exatamente qual o significado, né, da lei, né? Então o significado de lei, ela ocorre mais de 70 vezes na Epístola de Romanos. Nem sempre é com o mesmo sentido, né? Então eu destaquei esses 3 pontos para nós. Pentateuco, a lei realmente, né? Os cinco livros, então que traz exatamente a lei literalmente, né? O Antigo Testamento em sua totalidade e um princípio. Aí eu, poxa, desses dois, o que é que eu destacaria para os irmãos para a gente poder entender? E aí eu fui exatamente em Romanos 3:27, um princípio, e está aqui. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Esse é exatamente o princípio da nossa vida cristã, meus irmãos. No princípio da fé. E é exatamente como eu coloquei, a lei como exatamente, voltar um pouco aqui, um princípio para a nossa vida. O sentido de lei, né? Baseado exatamente em como no princípio da fé que traga para nós. E aí a pergunta poderia ser, mas a lei, ela é santa? Com certeza. É o que a gente vai ver no próximo slide, né? Para que a lei foi dada, né? E aí eu destaco para nós exatamente esses 5 pontos. Para que a lei foi dada? Muitas vezes eu já fui questionado, veja, mas se Deus colocou uma lei impossível do homem cumprir em sua totalidade, mas para que ela foi dada então? Aqui está exatamente a resposta. Primeiro, para ser uma revelação de Deus e da sua vontade.
A lei, ela revela o caráter de Deus para o bem-estar e a preservação da raça humana. Então, se seguirmos a lei, né, exatamente, a gente vai ter exatamente o bem-estar, né, a preservação da raça humana. Esse é o desejo de Deus, para pôr o pecado às claras. Porque é exatamente isso. Se não existisse a lei dizendo que matar, por exemplo, era pecado, como é que ficaria tão claro para o ser humano que matar é pecado? Então, a lei é exatamente para pôr o pecado às claras, né? Para mostrar. Interessante outro ponto que era, como foi para mostrar, também era para levar ao arrependimento e à confiança na graça de Deus. Então, a lei, ela trouxe para exatamente mostrar o pecado, nos levar ao arrependimento e termos a confiança na graça de Deus, né? E, por fim, para prover orientação à vida do cristão. E aí eu destaco para nós a questão da doutrina da salvação. E aí trouxe um pouco exatamente do que a gente pode entender sobre justificação, glorificação e santificação, né? Então, justificação. Justificação pela fé significa que a salvação não depende dos sacramentos, nem de qualquer coisa que façamos, né? Independente de onde cargo nós estivermos dentro da igreja, né? Ou fora da igreja, não é as nossas ações. Mas Bruce, ele diz que exatamente mas da simples resposta dada pelo coração crente à palavra de Deus em Jesus Cristo. Isso é justificação, né? Interessante o que Bruce coloca aqui para nós, né? Ele colocou assim, mais da simples resposta, mas essa simples resposta exige muito de nós, né? Mas achei interessante ele colocar essa suavidade na, 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 no conceito dele, né? Mas da simples resposta dada pelo coração crente à palavra de Deus em Jesus Cristo, né? E aí o segundo ponto é, a depravação humana exige a manifestação da justiça de Deus. É o que está lá em Romanos 3, do 5 ao 8. Então, oferecida gratuitamente por meio da graça na morte da pessoa de Cristo, né? Então, Deus, vendo a depravação humana, né, ele fez manifestar a sua justiça e de uma forma gratuita, através de quem? Através de Cristo, através do sacrifício de Cristo. Então, pela salvação, o homem não é tornado justo, mas declarado justo mediante a fé no único que é justo e foi objeto do cumprimento da justiça de Deus para o pecado, Jesus Cristo. E aí, interessante, né? O homem não é tornado justo, mas declarado, né? Deus declara o justo através de um único, digamos, ato de fé, que é exatamente crer em Jesus Cristo, né? E aí a gente fecha exatamente o que é que a gente possa trazer para nós esse conceito de justificação, né? Um conceito que nos traz assim uma reflexão profunda que fomos declarados, né? Somos co-herdeiros com Cristo, né? Nós somos considerados filhos de Deus. E isso traz para nós uma reflexão profunda de entendermos o que é ser justificados. Próximo ponto aqui, meus irmãos, é sobre santificação. Paulo, em 1 Tessalonicenses, meus irmãos, 4:3, ele declara sobre a vontade de Deus, né? E aí a premissa é a mesma aplicada em Romanos. Por isso que no capítulo 7, né, o apóstolo ele insiste em apontar a veracidade da luta contra o pecado. Então, o ensino é que precisamos lutar intensamente contra o pecado como um processo de santificação pelo Espírito de Deus. Então, a gente entender que todos os dias, a cada momento, lutando contra o nosso pecado, nós estamos no processo de santificação. E quem é que exatamente é o nosso auxiliador? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, a gente entender que a santificação ele é um processo.
para chegarmos à glória eterna, né? Então, fomos declarados justificados, né? E estamos passando no processo de santificação para chegarmos à glória eterna. E qual é a boa notícia, né? A boa notícia é que a vitória é certa para os salvos em Cristo Jesus. Essa é a grande boa notícia. E aqui a gente segue sobre a glorificação. Então, da doutrina da salvação, a gente viu primeiro justificação, né? Somos declarados. Vimos a santificação, que é um processo que nós estamos passando, e glorificação. Romanos 8, do 30 ao 39, né? O apóstolo Paulo, ele enfatiza a glorificação. Então, esse trecho, ele funciona como exatamente um epílogo da epístola lá, né? Em relação aos temas abordados. Epílogo, um resumo, né, da epístola sobre os temas abordados. O apóstolo emprega o termo no passado, apontando para o futuro. E o que é que ele quer significar com isso, meus irmãos? Ele quer significar que a certeza da salvação para aqueles que creem em Jesus Cristo. Ele quer significar exatamente isso para nós. A certeza da salvação para aqueles que creem em Jesus Cristo. Ou seja, não há dúvidas, não tenhamos dúvidas sobre isso. E aí, lembre logo no início, Romanos 1, 16 ao 17, eu não me envergonho do Evangelho. É mais uma vez Paulo trazendo essa convicção para nós. Paulo não se envergonha do Evangelho. E quando ele trouxe exatamente sobre esse ponto da glorificação, é para termos exatamente a certeza da salvação para aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, uma pergunta, parece uma pergunta óbvia, né? Assim, eu creio em Jesus, você crê em Jesus? Tenho certeza que diremos sim. Então, temos a certeza da salvação em nossas vidas. E esse é um processo de glorificação, né? E ele aponta para exatamente o futuro, a glória eterna, a glória que virá, a glória que ainda será manifestada, né? E aqui a gente conclui sobre essa parte da doutrina da salvação. Eu trago isso aqui para nós, de uma forma resumida, para a questão da relação do tempo, né? Para a gente poder ter uma ideia. Então, eu coloquei exatamente esses três aí, para nós podermos entender melhor, termos uma visão melhor. Justificação, santificação e glorificação. Então, Romanos 5, 1, né? Estamos libertos da condenação do pecado passado. Estamos libertos, meus irmãos. Fomos batizados, somos uma nova pessoa, um novo homem. Então, fomos exatamente libertos da condenação do pecado. Justificação. Passamos a ser declarados justos diante de Deus. Santificação, processo presente dentro desse mundo que nós vivemos, né? Então, qual é exatamente o processo da santificação? Libertos do poder do pecado. Então, justificação, libertos da condenação. E santificação, libertos do poder do pecado. O que é que isso nos traz exatamente? Que o pecado ele é poderoso. Se nós deixarmos, nós seremos exatamente destruídos por ele, né? Então, Romanos 6, do 11 ao 12, vai trazer isso para nós, de entendermos a santificação como libertos do poder do pecado. E o tempo presente, essa era que nós estamos vivendo, né? E exatamente a glorificação, tempo futuro, libertos da presença do pecado. Não haverá mais pecado, meus irmãos. Não haverá mais tristezas. E Romanos 8, 18 traz isso para nós, né? Então, eu trouxe para nós exatamente essa perspectiva de tempo, passado, presente e futuro, com essa relação de justificação, santificação e glorificação. Justificação relacionada a estarmos libertos da condenação do pecado. E aí somos declarados justificados, né? Santificados, somos libertos do poder do pecado. E por isso esse processo de santificação, de lutar contra o pecado todos os dias. Para chegarmos à glorificação, libertos da presença do pecado. Futuro, a nova era, a era que está por vir em nossas vidas.
E aqui, meus irmãos, eu concluo, né, eu faço uma conclusão para podermos entender exatamente o papel de Deus nisso, início, meio e fim. E aí a gente vai ver o quanto a gente somos passivos diante de todo esse projeto, desse plano de Deus para a nossa vida, né? Então, Paulo finaliza a longa sessão doutrinária da salvação em Romanos 11:36. E porque dele, início, Deus como autor de tudo, Deus que planejou tudo, Deus que pensou cada detalhe, ele foi exatamente o autor. Ele é, né? Ele foi, não, ele é o autor, o início de tudo. Por meio dele, agente. Deus, ele é o autor e ele é o agente. Ele age em todas as coisas da nossa vida. E ele age para um propósito. É o que a gente vai ver agora no final. Para ele, o fim. Ou seja, Deus como autor, meio como agente em todas as coisas na nossa vida, para ele ser o alvo. Ou seja, o autor, o agente, para voltarmos para ele. E aí você vê exatamente sobre essa o nosso papel, né? O quanto somos passivos, né? Deus, na verdade, trabalha tanto no início, no meio e no fim em nossas vidas. E aí, por fim, né? A Ele, pois a glória eternamente. Amém. Então, a gente vê exatamente que Romanos, ele traz essa perspectiva na nossa vida, sobre exatamente Deus como o autor, Deus como agente e Ele como alvo, para nos levar até Ele, né? De entendermos que somos declarados, né? Eu gostei muito dessa parte de podermos estar aqui e entendermos sobre justificação, santificação, né? Glorificação, passado, e estamos aqui no presente. Então, isso nos traz essa mesma confiança que Paulo trouxe em Romanos 1, do 16 ao 17. Não me envergonho do Evangelho. É, isso é que eu trouxe para nós como um panorama de Romanos, de poder entendermos de uma forma geral sobre esse contexto. E daí podemos prosseguir nas outras aulas, né, sobre justificação, sobre exatamente cada ponto que a gente vai conversar, né? Então eu trago exatamente esse panorama e foi esse o objetivo de entendermos de um contexto geral, o que Romanos ele traz essa mensagem para nós, né? Deus como autor, como agente e como alvo, porque ele nos ama de uma forma incondicional, tá certo? Então aí eu volto aí a palavra para Sérgio e aí a gente poder dar continuidade aí. Muito bom, William. Muito obrigado, viu, pela apresentação. Realmente, esse panorama de Romanos é maravilhoso, como a gente vai entendendo as partes se conectando e fazendo sentido nessa mensagem tão poderosa, né, que o apóstolo Paulo foi inspirado a nos comunicar por meio dessa carta. Já vou abrir para as perguntas, mas é interessante pensar naquela passagem em Abacuque que você nos mostrou, que diz que o justo ele vai ser justificado, ele viverá pela fé. E olhando lá em Abacuque 2:4, tem uma notinha de rodapé que mostra que essa palavra fé também pode ser entendida como fidelidade. E isso é muito relevante, porque se a cruz ela está no centro da justificação de nossas vidas, né? Se a nossa fé na cruz de Cristo é de fato a cruz o epicentro de tudo que nós somos aos olhos de Deus, é pela fidelidade de Jesus que nós somos justificados. E se a gente parar para pensar que, antes de tudo, o maior justo que viveu nesse planeta, que pisou nesse mundo, que de fato foi exemplar na sua fé,
na sua conexão com Deus, né, na sua relação com o próximo, essa pessoa é de fato a figura de Jesus Cristo, a terceira pessoa da Trindade. E me inspira a pensar que pela fidelidade de Jesus, por tudo que ele foi para Deus, tudo que ele ofereceu a Deus, né, ele nos abre um caminho no qual nós somos, a gente, de fato, a gente se torna declarados justos para Deus por meio da fé nesse ser. Então foi muito inspirador, muito obrigado, né, por ter dado o pontapé inicial para a sua série. Eu acho que vai ser muito especial aprofundar cada um desses temas nas próximas aulas e a gente se fortalecer juntos, né, como uma comunidade que ama a Deus. Bem, vou passar agora para quem tiver perguntas. Se você quiser levantar a mãozinha aqui no Zoom, acho que fica mais fácil de organizar. Se você quiser também mandar no chat, fica à vontade. Sim, Denilson. Obrigado. Eu quero mesmo agradecer o William aí, foi um excelente início, né, da série. Tanta coisa assim que é extremamente inspiradora, né, por ser básica da nossa vida cristã. E realmente, William, queria muito agradecer por preparar e por já dar esse início, né, super inspirador, né, do estudo bíblico, assim, da essência, né. Eu queria mesmo assim só destacar algumas coisas que me chamaram a atenção também. Primeiro, algo que fala muito a minha vida, né? E eu acredito que a todos nós, assim, hoje e sempre, né, ao longo de toda a história aí da Igreja Cristã, desde a época de Paulo, né, quando ele fala não me envergonhe do Evangelho, né? E ele fala o motivo, né? Porque é o poder de Deus para a salvação. Ele tinha muita convicção disso, né? E quando você estava expondo isso, me veio à mente aquela passagem de Coríntios, né? Que Paulo fala, olha, o evangelho, às vezes, ele é tido assim como uma grande loucura, né? A base do evangelho, que é a cruz, é loucura para os gregos, né? Para os gentios. É um negócio totalmente sem poder para os judeus, assim, de forma geral, né? Um escândalo, porque não tem o poder que os judeus esperam, né? E Paulo estava endereçando a carta, né, como você mostrou no início, tanto para judeus quanto para gentios dentro da igreja, né, pessoas convertidas, mas ele coloca assim esse ponto básico logo no início da carta, né, e ele não se vergonhava porque ele sabia, né, do poder do evangelho na vida dele e tinha essa convicção, né? E eu acho que isso é uma coisa assim fundamental, né, para a gente hoje, anunciar o evangelho e saber como anunciar o evangelho, né? Eu acho que muito mais do que a técnica, né, a gente aprender, né, como abordar, a coisa principal vem disso que Paulo fala, né? Eu sei o que é, né? E é o poder de Deus que me transformou e tem me salvado, né? Então, assim, é um dos pontos, né? Essa outra expressão, assim, que o Bruno estava destacando, né? Também faz a gente pensar muito, né? Que vem lá de Abacuque. A gente estudou o livro de Abacuque, né? Essas últimas semanas aqui na igreja de Brasília. E isso também se destaca, né? E Paulo toma isso, assim, e aplica, né? De uma forma muito forte ao evangelho, né? A fé cristã, ao início da igreja. E também pensar, né, nesses 3 pontos assim, né, que você colocou, da justificação, a santificação, né, a glorificação. Eu não consigo não deixar de pensar na série passada, né, que a gente falou sobre a glorificação, né, e como que isso vai ser consumado um dia, né, a gente refletir completamente os aspectos de Deus, né,
vermos Deus face a face e podermos ser aquilo que Ele sempre planejou que a gente fosse, né? O ser humano por excelência, né? A imagem de Cristo. Isso é maravilhoso e ver que, num sentido, essa glorificação já até começa, vai ser consumada no futuro e já começa, né? Nesse processo de santificação nosso, porque a gente já vai adquirindo algumas características, né? E virtudes próprias do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso glorifica a Deus, porque permite, né, que a glória de Deus seja refletida por meio das nossas vidas, né? E eu gosto muito de pensar assim na santificação também como um processo contínuo de conversão, né? Essa separação nossa para Deus, né? Que é a santificação. Às vezes a gente pensa na conversão assim no momento que a gente estuda a Bíblia e decide ser um discípulo de Cristo e é batizado, mas há um processo amplo de conversão que a gente, né, chama de santificação, né? Que é a cada dia a gente realmente converter o nosso coração para Deus, né? A gente olhar a cada manhã, a gente voltar completamente o nosso ser, né, para Deus, nesse processo contínuo de conversão, né, a Ele, que vai permitir que a gente seja cada vez mais separados e mais santos, né? Então, assim, é maravilhoso estudar a Bíblia e pensar, né, nessas doutrinas tão importantes e revolucionárias, né? Porque são transformadoras para a nossa vida, né? E eu acredito que Deus vai aprofundando isso assim ao longo do tempo, né? No nosso coração, no nosso interior, até a gente consumar, né? O ver Deus consumando essa glorificação na vida de cada um de nós. Mas obrigado, viu, meu irmão? Muito bem, obrigado, Denilson. Casal Shirazawa. Boa noite, William. Muito obrigado. Eu já tenho, obviamente, o meu respeito e admiração, porque eu sei que custa bastante, né, a elaboração de uma aula, ainda mais tão extensa. Então, segue aqui o meu agradecimento. Eu queria fazer duas perguntas, talvez sejam uma ou duas, dependendo da sua resposta. É uma questão doutrinária. Quando você fala sobre a doutrina da salvação, e principalmente no que diz respeito à justificação. Quando você diz sacramento, nós estamos aí falando sobre o batismo, por exemplo? Estava anotando aqui a sua pergunta. Você pode repetir, por favor? Sim, claro. Quando você diz sobre sacramento, né, eu entendo como o batismo sendo um deles, né? Isso. Esse batismo nas águas, como é comum do nosso conhecimento dos cristãos, né? Esse batismo, você considera isso como um sacramento, está correto? Considero sim. Muito bem. Então, aí vai minha segunda pergunta em relação à questão do sacramento. Quando a gente entende que a justificação ela não depende de nenhum tipo de sacramento, existe, acho que desde a fundação da nossa igreja, essa questão muito importante do batismo, né? Quando a gente segue nesse processo de ensino da palavra de Deus para as pessoas, onde se comunga normalmente no batismo da pessoa, então a gente declara ali, a pessoa confessa Jesus Cristo publicamente e normalmente quem faz esse batismo declara lá sobre o perdão dos pecados e ali a salvação. Não gera uma certa controvérsia em relação ao batismo? Quando ele fala que a salvação depende de sacramento. Você acha que geraria uma controvérsia, assim, uma confusão para quem estivesse sendo batizado? Sim, até onde eu honestamente não sou um grande estudioso das religiões, né? Mas até onde eu sei, pelo que eu apurei, não sei se existe outra igreja como a nossa, que declara, então, essa questão da salvação, atrela ela ao batismo, né? Ao sacramento do batismo.
eu acho que talvez nós sejamos a única igreja protestante que atrela a salvação ao batismo. Por exemplo, a igreja batista, ela, acho que ela, na questão da justificação, é um escândalo, né? Essa questão da salvação acontecer apenas no dia do batismo da pessoa, né? Por isso que eu estou falando, quando você diz que a salvação não depende do sacramento e o batismo é um sacramento, não é uma controvérsia nossa quando a gente declara que a salvação da pessoa acontece exatamente no momento do batismo e não no fato dela crer em Jesus Cristo? Não sei como é que você vê isso. Da seguinte forma, para você, por que é que Cristo foi junto até João Batista e lá ele se batizou nas águas? Para você. Olha, para mim, a atitude de Cristo, para mim, é louvável e totalmente contraditória, né? Porque Jesus não tinha nenhum pecado para se arrepender. Então, ele segue o sacramento. Então, é somente isso. Né? Eu vejo, Exatamente, é contraditório. É o que eu vejo em relação a Jesus indo ao batismo. E o texto fala que é para fazer a vontade de Deus, né? e eu acredito que exatamente o que é que Cristo ele fez. Ele fez exatamente a vontade de Deus, né? É algo que, assim, a vontade pela fé, né? A vontade por uma obediência, né? Então, até mesmo quando a gente estava estudando a Bíblia, a gente via lá, não sei, a gente se lembra ainda do livrinho de ver o batismo como se você estivesse emergindo, né? E aí você saísse dele e seria uma nova pessoa. É como se exatamente você participasse do sacrifício de Cristo e aí exatamente depois para a sua glória, né? Eu estava falando no início assim com o Bruno e com o Sérgio exatamente que a carta de Romanos é como se você aqueles filmes que você tem um portal e que você está antes desse portal e tem todo o seu conhecimento. E quando você atravessa esse portal é um novo mundo onde todo o seu conhecimento ele ali de certa forma não é perdido, mas será que ele vai fazer a mesma sentido para esse novo mundo, né? Então, essa nova pessoa. Então, eu entendo que o batismo, para nós, para mim, como convicção, é que eu sendo batizado como e considerado ele como sacramento, é que eu estou obedecendo exatamente o que Jesus Cristo fez. A mesma contradição aí que você está dizendo assim é contraditório, né? Porque Cristo se batizasse, ele era santo, sem pecado. Então, para mim, o que eu trago é que se Cristo ele deu o exemplo para nós e seguirmos é exatamente como Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E quando eu digo meu Senhor e meu Salvador, é porque eu estou entregue a minha vida a Ele. Então, eu entendo o sacrifício, a questão do batismo como um sacramento, no sentido de que eu participo do sacrifício de Cristo como participar da glória de Cristo. É como se fosse o velho homem, o novo homem, né? Essa mudança de vida, né? Porque a questão do obedecer, né? A gente obedece a Deus porque a gente tem fé, porque a gente o ama, porque a gente entende, primeiramente, quem é Deus e quem somos nós, pecadores, limitados, fracos, né? Como a gente viu o exemplo ali sobre a carne, né? Quais são os significados dela. Então, não sei se te responde, é por isso que quando você começou a falar, veio à minha mente exatamente, mas por que que Cristo se batizou se ele não precisava, né? Essa contradição. Então, eu trago isso para mim como convicção nesse sentido. Desculpa, teu nome? Meu nome é Antônio. Antônio. Antônio, eu trago essa convicção, né? E esse ponto de sermos declarados, né? Declarados justos diante de Deus, eu acredito que é exatamente todo esse processo, né, que a gente passa, né? De exatamente o nosso início de estudar a Bíblia, de entendermos exatamente que o nosso pecado levou Cristo para a cruz
E a ação de Cristo de exatamente ir para a cruz é porque ele nos ama incondicionalmente. E olhar a vida de Cristo, que ele passou por cada momento, né? Desde o momento da festa, do seu primeiro milagre, desde o momento de que foi até Lázaro para ressuscitá-lo com um propósito, né? Mas que estava amando aquelas pessoas, estava sentindo a dor dela, desde o momento que ele foi batizado. E aí o incrível de que quando ele foi batizado, o que é que as escrituras dizem, né? Exatamente veio a voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Então, eu entendo que quando a gente foi batizado, essa mesma palavra deve vir à nossa mente, né? Esse é meu filho amado, a quem eu tanto tenho prazer. É como se, naquele momento, Deus estava vendo Jesus Cristo saindo das águas. É essa a minha convicção que eu tenho a respeito do batismo. Não sei se conseguiu aí atender aí a tua expectativa. É um assunto complexo para mim. A gente fala talvez numa outra oportunidade. Mas, de qualquer Pode ser, maneira, muito obrigado. pode ser sim. Se quiser, eu passo o meu contato e a gente conversa sim. Maravilha. Muito bom. Obrigado, Antônio, pela pergunta. Realmente por isso que eu acho especial esse espaço, né, onde a gente pode conversar sobre isso. O que a gente acredita sobre nossas doutrinas, né? Qual é a base que a gente tem para crer nelas? E essas perguntas, ainda que a gente tenha anos, né, seguindo esse caminho, elas nos ajudam a realmente aprofundar, né, nossos pensamentos sobre isso. Eu conheço, a gente, Sérgio e eu temos feito seminário, e pessoas de muito respeito, assim, que têm visões diferentes sobre o batismo, né? E a gente respeita, assim, acho que não é uma coisa que necessariamente gere um cisma, uma divisão entre os que compartilham da mesma fé em Cristo. Mas eu acho que é muito interessante a gente, como igreja, ter os nossos posicionamentos, né? A gente precisa cada vez mais aprofundar uma reflexão sobre isso e repensar. É importante esses movimentos de retorno, né, para refletir sobre a nossa doutrina. O que a gente acredita? O que é a nossa fé? O que a gente pensa sobre batismo? O que a gente pensa sobre salvação? Isso é extremamente importante. Eu fico grato que a gente tenha conseguido criar um ambiente para trazer de volta, né, essas perguntas, esses pontos, né, como se fossem fagulhas de novas reflexões, para que a gente, com esse movimento, se una, né? Eu acho que esse é o objetivo, que a gente se conecte mais e se respeite. Então, muito obrigado por isso. E vamos lá. Não é Ana Paula, não parece Ana Paula ali com a mãozinha levantada. É o esposo dela, Bruno, o Alexandre. Vai lá, Lê. Bem-vindo aí. Obrigado aí, viu? Queria agradecer o William. Obrigado, tá, William? Como o Antônio falou aqui, cara, só de ver aí o que você mostrou, dá para ver a estrutura, né? O que você montou aí, o que você preparou. Para mim, tá muito bom, cara, muito bom mesmo. Então, muito obrigado aí. Eu sei que tu, por trás aí tem um trabalho, né? Essa parte que você pôs aqui dos 3 tempos da salvação, cara, sensacional. Tá muito bom aqui. Até anotei no caderno. Eu tenho salvado todos os slides e no meu computador eu tenho criado uma pasta só com esses arquivos PDF, mas também eu anoto no caderno também. Então, muito, muito, muito bom, viu? Obrigado, viu, William? A principal coisa que eu queria é agradecer, cara, o seu coração aí. E como eu disse na última aula para o Denilson, né? A gente está sempre buscando sobre essas questões de doutrina, porque, cara, é complicado mesmo, é bem que o Bruno falou mesmo. A escola bíblica parece que, não que a gente não precisava antes, mas parece que ela veio no momento certo, né? Pelo menos para mim, assim. Porque hoje está aberto, globalização, internet, cara, chove de informação e gera muita dúvida. Eu falei isso para o Denilson na aula passada. E eu estou sempre buscando. E essa pergunta do Antônio sobre batismo, eu já me questionei,
né? Já me questionei, porque a grande maioria das igrejas aí fora, eu também não sou um estudioso profundo das religiões aí, mas a grande parte delas falam que não precisa do batismo, entende? Mas aí o que eu faço? É o que o William falou, eu procuro ir para a Bíblia, e mesmo que talvez eu tenha tem convicções erradas ainda, mas eu tento, através das escrituras, ter as minhas convicções, né? Aí, por exemplo, o que o William falou é uma coisa que eu compartilho. Por que Jesus batizou? Né? Aí, o que a Bíblia fala? Não é para a gente andar segundo Jesus andou? Não fala lá em 1 João? Jesus não batizou? Então, por que o batismo não é importante? Por que em todas as conversões da Bíblia fala de batismo? Né? São coisas que eu vou na Bíblia e ainda que eu não tenha 100%, mas a Bíblia está me ajudando. Por que Pedro batizou mais de 3.000 lá e todos eles foram batizados? Por que Paulo salva a família do carcereiro e fala de batismo? Por que o próprio Paulo foi batizado? E aí, de repente, as pessoas falam assim que não precisa do batismo. Por que Mateus 28, do 18 ao 20, fala, e a todos os povos do mundo, fazendo que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores? É a grande comissão de Cristo. Aí as religiões, muitas falam que não precisa batizar, né? Eu acho que depende, eu acho que isso depende muito, né? Eu não posso pegar e falar que a pessoa estudou, conheceu a palavra de Deus, se arrependeu, e aí ela estava indo para o batismo dela, na igreja, de repente o carro bate e ela vem a falecer. E aí, porque ela não foi batizada, ela não está salva? Não, eu não creio nisso. Ela fez tudo o que ela tinha que fazer, só que ela não conseguiu batizar. Ok, mas ela foi salva. Agora, você estuda, você cria convicção, você aprende da palavra de Deus. Aí chega no ato do batismo com testemunha, você fala assim: eu não quero ser batizado. Não, mas peraí, a Bíblia ensina, não, mas eu não quero. Opa, então peraí. Eu acho que dá para a gente questionar o coração da pessoa. Por que ela não quer ser questionada? Tem algo errado aí, entende? E aí a gente tem que se aprofundar. Então, são muitos pontos. De pontapé inicial é como o William falou, né? Vai ser uma viagem, William, e eu quero estar junto aí, cara, pegando carona aí, né, nesse ônibus aí, que for para poder aprender mais aí. Obrigado, viu? Obrigado a todos aí. Obrigado, Bruno. Amém. Obrigado, meu irmão. Só um interessante, você estava falando, aí mais uma vez, quando você está falando, assim, alguém vai falando, vai ir à minha mente, né? João, né? João sempre pegava, ó, arrependam-se e sejam batizados. Por que a ação de se arrepender para ser batizado depois? Arrependimento, né? A origem da palavra, né? Metanoia, mudança de pensamento, né? Então, eu entendo que aquela ação de você se arrepender, mudar seu pensamento, entender quem é você, quem é Cristo, e a ação do batismo é como se fosse uma renovação de vida, né? É um contexto bastante interessante que eu tenho sobre isso, mas eu agradeço muito aí pela exposição, não só do Antônio, mas a sua também sobre isso. Eu acho que, como o Bruno falou, é uma oportunidade de podermos conversar, mas acima de tudo de termos a certeza, somos irmãos na fé, né? Somos um corpo, né? Então, o objetivo de Deus é que esse corpo esteja unido. Sermos diferentes não é isso que nos afasta, pelo contrário, né? Ser diferentes é que deve nos fazer nos unir e assim poder ajudar um ao outro, né? E um ao outro de conseguirmos andar até chegar aos céus. Obrigado, viu? Obrigado mesmo por expressar. Muito bom. Que maravilhoso, né? Vocês percebem como uma pergunta pode gerar várias reflexões, né? Nos força a realmente buscar respostas. E esse é o objetivo disso tudo, né? A gente está aqui buscando respostas juntos, né? A gente quer de fato ir para a palavra de Deus e muito interessante essas reflexões, né? Como que como um todo a gente vê a presença do batismo, né? Não só na vida do Senhor Jesus, mas na vida daqueles que o seguiram de perto
e a gente percebe essa coerência, um mesmo pensamento, uma mesma direção, uma mesma lógica. É algo intrigante, no mínimo, né? Assim, não é uma coisa que dá para não dá para perceber, não. Realmente existe uma consistência nisso em todo o Novo Testamento. Por que que o eunuco, no final da sua procura, foi batizado? Então a gente, né, percebe isso. E é ótimo para a gente refletir, é ótimo para a gente pensionar e questionar, né, e ir atrás de respostas. Então, mais uma vez, Antônio, obrigado pela pergunta e provocação. A Regiana, fique à vontade. Eita. Acho que o microfone está mutado, Tá Regiana. bom. Falando Agora. sobre o batismo. Quando Jesus se batizou, antes dele se batizar, ele não tinha começado a missão dele, né? O batismo não é o meu compromisso público, declarando que eu creio em Cristo e que eu morro para o pecado e ressuscito com Jesus, né? Então, assim, o batismo eu acredito que é meu compromisso publicamente que eu pertenço a Jesus, que eu me arrependi e que aceitei Jesus como meu único Salvador e que a partir daquele momento começa a minha vida, minha caminhada com Cristo, como Jesus começou sua missão com seus discípulos anunciando o reino de Deus. Dessa forma que eu entendo. Mas eu gostaria que vocês esclarecessem. Vai lá, William, você é o cara hoje à noite. Tá certo. Eu concordo com você, com certeza. Ser exatamente um compromisso declarado, né? É algo que é como se fosse exatamente nosso cartão de entrada, nesse sentido, né? De exatamente ser um compromisso declarado. E a gente tem um compromisso, né? O nosso casamento, por exemplo, né? Você faz seus votos, um compromisso com o seu cônjuge, né? Respeitando, amando, na saúde, na doença, né? Então, esse ponto que a irmã trouxe, eu acho perfeito nela falar sobre exatamente isso, um compromisso declarado. Mas eu volto mais uma vez no ponto, como eu falei, né? Assim que, por incrível que pareça, a gente iniciou o panorama de Romanos, né? Chegou nesse ponto. E se chegou é porque exatamente Deus quer mostrar algo para cada um de nós, dos nossos 39 participantes aqui, exatamente sobre esse ponto. A gente refletiu um pouco mais, então, sobre isso, né? Sobre o batismo, o que é que eu tenho como convicção. Porque a fonte principal, meus irmãos, sempre será as Escrituras. Como eu falei logo no início, né? Quem são os autores da Carta aos Romanos? Divino, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o outro consolador, é que está exatamente dentro de nós. Nós somos morada do Espírito. Para onde ele vai nos conduzir? Para Deus. Então, que coloquemos nossas dúvidas, nossos questionamentos. E eu sempre penso, meus irmãos, Deus, de forma alguma, ele vai nos impedir de questionar. Porque quando a gente questiona é porque a gente está buscando exatamente soluções, os problemas que estão acontecendo, a gente quer soluções, a gente está questionando porque algo está em dúvida em nosso coração. E aí eu trago para nós sobre um ponto sobre integridade. Deus nos quer íntegros, totalmente voltados para Ele. Então, a questão do questionar, né, de refletir sobre esses pontos, eu tenho certeza que Deus nos deu capacidade intelectual para isso mesmo, né, de refletir. Mas quem é a fonte? As Escrituras. Se tivermos dúvidas, as Escrituras vão lá. Oremos ao Espírito Santo, suplicamos a Deus para que Ele nos dê a resposta. E eu não tenho dúvidas disso, meus irmãos. Deus dará. Né? Como eu falei, assim, o plano que Deus tem para nós é algo perfeito, inimaginável. Mas nós, na nossa limitação, não acreditamos, de uma forma geral, né? Como ser humano, não acreditamos que esse Deus poderoso, supremo, santo, santo, santo,
fez um plano para que ele é o autor, né? Ele é o agente e ele é o fim, para nos levar até ele. E existe sacrifício maior do que dar o próprio filho para vir a este mundo, carregar os nossos pecados e ir para a cruz. Eu estava compartilhando essa semana com um irmão interessante. Se o pecado que cada um de nós cometêssemos furasse alguém que nós amamos, machucasse, né? Alguém que está próximo a você e você pecou e machucou, reporte para Cristo. Aqueles cravos que estavam nele. Aqueles cravos estavam carregados dos nossos pecados. Isso. Isso toca, né? Nos comove, mas também nos fortalece a entendermos o sacrifício de Cristo. Então, se nós acreditamos que o batismo é um sacrifício, é um sacramento ou não, mas o mais importante é que somos justificados por causa de Cristo. Estamos aqui pelo sacrifício de Cristo que nos trouxe até esse momento de refletirmos sobre ele, sobre a palavra santa de Deus. É isso que eu entendo. Obrigado, muito obrigado, William. Então, talvez a gente poderia finalizar com o Gil Deval, tá bom? Tá com a mão levantada. E eu vou vai lá, fazer a meu oração querido. final. Tá bom. Então, Gil Deval. Abriu o microfone. Abriu. Eu quero agradecer, né, assim, ao William, né, primeira vez que estou participando do estudo desse estudo, porque nós temos um tempo de oração com o grupo aí, e é justo nesse dia. Mas eu quero agradecer pela explanação que o William passou para nós, acho que foi muito boa, né? E mostra o quanto que a gente realmente precisa, né? Tá buscando entendimento nas escrituras, né? Então, eu acredito que durante muito tempo a gente ficou muito fechado a uma ideia, né? Não estou dizendo que está errado, porém acho que a gente tem que ter essa liberdade de exploração. E esses estudos estão dando essa liberdade quando nós vemos esses questionamentos. É legal de uma certa forma porque mostra que nem todo mundo pensa igual, né, sobre determinado ponto. Mas não temos dúvida que somos filhos de Deus, né? Então, que existem tantas pessoas que amam a Deus, que não faz parte só da Igreja de Cristo, mas que estão aí fora e que creem. Eu creio que vão ser salvos pela fé, né? Porque é a fé que a Bíblia fala que por meio da fé que nós teremos salvação em Cristo Jesus, né? Então, acho que o que o William passou aí foi muito importante sobre realmente buscar sempre em Deus. Tem uma escritura, só para finalizar, que é Jeremias 33, né? Versículo 2 e 3, que Deus ele fala muito sobre isso, né? Sobre quando há dúvidas. Claro que a gente tem que buscar Deus, temos que buscar em oração, buscar em comunhão, buscar ajuda, né? Mas principalmente o envolvimento, né, com Deus, uma comunhão santa. Isso faz totalmente a diferença. Eu lembro que durante muitos anos da minha vida cristã, eu vivi uma vida caminhando, mas sem ter a profundidade do entendimento, de ter essa transformação e também esse relacionamento muito mais íntimo e profundo com o Espírito de Deus em nossa vida, ter essa certeza da salvação, do que você estava falando aí, né, sobre todos esses 3 pontos que você falou. E eu achei muito importante. Então, Deus ele fala: se clamar a mim, eu responderei, lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ou seja, então tem muitas coisas que nós vamos aprender no decorrer, né, da nossa vida, que é esse conhecimento disso que você falou. Então, eu não duvido, por incrível que pareça, irmãos, quando falava, inclusive, acho que não falou sobre esse ponto, sobre a graça, mas eu aprendi muito sobre o que é ser salvo e não duvidar da minha salvação. Antes, se alguém perguntasse para mim: e aí, Gil, você crê que se você morrer hoje ou amanhã você vai ser salvo? Eu ficava olhando muito para o dia, essa semana, o que eu fiz de errado. E isso é falta de convicção da palavra, né? Da verdade que nós somos salvos por meio da fé, do que Cristo já fez por nós. Então, acho que é muito importante tudo que foi falado. É uma questão da gente entrar nas Escrituras, mergulhar e destrinchar, né? Procurar ter mais o conhecimento, né, sobre tudo isso que está sendo falado.
Mas muito obrigado, William, muito obrigado mesmo, de coração. E foi muito bom, porque eu quero amanhã voltar a ler, de repente, Romanos, para ter mais ainda isso fresco na minha mente, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Ô Bruno, posso fazer um comentário final aqui e uma proposta, né, ao mesmo tempo, antes da Claro, oração com certeza, o nosso presidente sempre tem a última palavra. Não estou sabendo disso não, hein? A gente... Mas só uma observação. Ô Gil, a imagem aqui está pequenininha, eu confesso que eu demorei um pouquinho para entender que o Gil Deval é o Gil. Boa noite aí, viu? Muito bom te ver por aqui. E a mesma coisa do Antônio e da Maria, né? Quanto tempo eu não os beijo. Estava com saudade dessa voz de radialista aí do Antônio. Muito bom vê-los. Realmente, né, essa frase, né, que o Antônio levantou, a justificação é declaração de Deus, né, e não depende de sacramento, ponto. Essa afirmação, ela traz perguntas, né, ela traz dúvidas, né, onde que o batismo entra na salvação, qual é a relação, né, entre justificação e salvação, como se dá, né, de fato a salvação e como que a gente entende a justificação nesse contexto, são coisas sinônimas ou não, né, uma é parte da outra. Enfim, eu queria propor assim da gente aproveitar essa série, né, e juntos aí com o William, a gente aprofundar isso, né, porque o Romanos ele nos dá essa oportunidade assim, né, da gente ir mais a fundo, né, de repente trazer ajuda até de outras partes da Bíblia, né, para compor uma ideia. Mas são perguntas que eu sugiro a gente ter anotado, né? E nas próximas aulas aí dessa série, a gente, junto com o William, a gente ir respondendo isso por meio das escrituras, né? E construindo, né, uma convicção nossa. Então, acho que isso vai ser extremamente rico. E esse tipo de pergunta, né, nos conduz a um aprofundamento e a um amadurecimento da fé. Então, isso é fantástico. Por isso que essa parte aqui, né, depois da exposição, né, o nosso compartilhamento, tanto as perguntas quanto o que mais nos tocou, né, é um momento assim de grande edificação e que ajuda muito a gente como igreja, né, como comunidade de fé. Então, só queria deixar essa sugestão assim da gente guardar isso e aprofundar nos próximos encontros. Obrigado a todos aí. Maravilha. Obrigado, viu, Denilson? É interessante, né? Assim, para finalizar, tem alguns comentários no chat, né? A gente, à medida que prossegue, a gente vai lendo, né? Uma reflexão que se o batismo é apenas um símbolo, então a Santa Ceia não seria também apenas um símbolo, né? Então, quanto mais a gente conversa, mais perguntas vão surgindo e isso é excelente para a gente consolidar um conhecimento bíblico mesmo a respeito disso tudo. Bem, William, muito obrigado. Eu não sei, você quer finalizar com uma oração para a gente, então, como você disse? Sim, pode ser? Meus irmãos, eu agradeço, né, por tudo que foi explorado aqui, foi conversado. Eu peço perdão por não ter orado no início, é porque eu orei antes de começar, e aí quando eu comecei já falando com o Sérgio, com o Bruno, se tornou algo tão normal, né? E aí quando iniciou a aula, e aí foi fluindo, eu não percebi realmente que eu não tinha orado inicialmente. Obrigado por aqueles irmãos que falaram. Então, Está perdão por justificado, esse... William, está justificado. Está justificado. Perdão por esse momento. E agora vou sim terminar com a oração, agradecendo por cada um. Amém? Oremos. Querido Pai amado, Deus querido, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo teu imenso amor, Pai. Obrigado pelo sacrifício de Cristo por nossas vidas. Obrigado, Pai, por ser o autor, Pai, o agente, e exatamente ser aquele a quem devemos chegar, Pai. Ser exatamente a ação final, Pai. Ser o fim. Obrigado por tudo que o Senhor nos proporciona, Deus. Obrigado pela vida de cada irmão que participou.
Cuida do coração de cada um, Pai. Sei que dúvidas existirão, mas eu tenho plena convicção, Deus, que o Senhor está sempre pronto a nos ajudar, a nos mostrar a verdade, porque a tua verdade nos liberta. Assim Cristo declarou: eu sou a verdade e a verdade vos libertará. Obrigado por esse momento. Te agradeço, Pai, por essa aula. Ajuda-nos a ter um coração quebrantado diante do Senhor, a abrir nossos corações para ouvir a tua palavra, Deus. Que possamos seguir as próximas aulas, Pai, com o mesmo coração, com o coração grato e cheio de alegria, porque o Senhor é a nossa fortaleza, Pai. Muito obrigado por tudo. E em nome de Cristo, eu oro ao Senhor, muito agradecido. Amém. Amém. Muitíssimo